O Partido da Ordem recebe o novo ministério com uma tempestade de indignação. O general Bedial evoca a complacência da comissão permanente, o período de recesso e a consideração excessiva que demonstrara ao abrir mão da publicação das atas de suas sessões. O ministro do Interior insiste agora, ele próprio, na publicação dessas atas que naturalmente, nesta altura já se tornaram tão insossas como água estagnada, não revelam nenhum fato novo e não produzem o menor efeito sobre o público indiferente. Em face da proposta de Remusat, a Assembleia Nacional recolhe-se às suas comissões e nomeia uma comissão para medidas extraordinárias. Paris abandona menos ainda o ramerrão de sua vida cotidiana, tanto mais quanto neste momento o comércio está próspero, as fábricas trabalharam, os preços do trigo andam baixos, os gêneros alimentícios abundantes e as caixas econômicas recebem diariamente novos depósitos. As medidas extraordinárias que o parlamento anunciou com tanto alarde evaporam-se, a 18 de janeiro, em um voto de censura ao ministério, sem que o nome do general Changarnier seja sequer mencionado. O Partido da Ordem vira-se forçado a colocar a moção dessa forma a fim de assegurar os votos dos republicanos, pois de todas as medidas do ministério a demissão de Changarnier é precisamente a única que os republicanos aprovam, ao passo que o Partido da Ordem não estava em situação de censurar os demais atos ministeriais que ele próprio ditara. O voto de censura de 18 de janeiro foi aprovado por 415 votos contra 286. Só pôde passar, portanto, mediante uma coligação de legitimistas e orleanistas extremados com os republicanos puros e a montanha. Provou assim que o Partido da Ordem perderá, em seus conflitos com Bonaparte, não só o ministério, não só o exército, mas também sua maioria parlamentar independente. Provou que uma ala de deputados desertara de seu lado, movida pelo fanatismo da conciliação, pelo medo de lutar, pela lassidão, por considerações de família sobre salários de parentes, por especulação em torno das pastas ministeriais que se tornassem vagas, ou de Lombarrot, por esse vulgar egoísmo, enfim, que torna o burguês comum, sempre pronto a sacrificar o interesse geral de sua classe por este ou aquele interesse particular. Desde o início, os representantes bonapartistas só aderiam ao Partido da Ordem na luta contra a Revolução. O dirigente do Partido Católico Montalembert, tendo perdido as esperanças nas perspectivas de vida do partido parlamentar, já jogará então sua influência a favor dos bonapartistas. Finalmente, os dirigentes desse partido, Thiers e Berryer, o orleanista e o legitimista, viram-se compelidos a se declararem abertamente republicanos, a confessar que eram monarquistas de coração mas que suas ideias eram republicanas, que a república parlamentar era a única forma de governo possível para o domínio efetivo da burguesia. Foram assim compelidos, perante a própria burguesia, a denunciar como uma trama tão perigosa quanto estúpida os planos de restauração que continuavam incansavelmente a urdir às escondidas do parlamento. O voto de censura de 18 de janeiro atingiu os ministros, mas não o presidente. E não fora o ministério, e sim o presidente que destituíra Changarnier. Deveria o Partido da Ordem pronunciar-se a favor do impeachment do próprio Bonaparte, baseando-se em seus anseios de restauração? Mas estes eram meros complementos de seus próprios desejos. Em vista de sua conspiração, com referência às paradas militares e à sociedade de 10 de dezembro, eles haviam de há muito enterrado esses temas sob simples ordens do dia. Devido à destituição do herói de 29 de janeiro e de 13 de junho, do homem que em maio de 1850 ameaçou atear fogo em Paris no caso de ocorrer um levante, seus aliados da montanha, assim como Cavaignac, não lhes permitiram sequer soerguer o ex-baluarte da sociedade através de um atestado oficial de simpatia. Eles próprios não podiam negar ao presidente o direito constitucional de demitir um general. Enfureceram-se apenas porque ele utilizou de maneira não parlamentar o seu direito constitucional. Não tinham eles com frequência utilizado inconstitucionalmente suas prerrogativas parlamentares, especialmente com relação à abolição do sufrágio universal? Viram-se assim reduzidos a agir estritamente dentro dos limites parlamentares, e foi necessário passar por aquela doença peculiar que desde 1848 vem graçando em todo o continente, o cretinismo parlamentar, que mantém os elementos contagiados firmemente presos a um mundo imaginário, privando-os de todo senso comum, de qualquer recordação de toda compreensão do grosseiro mundo exterior. Foi necessário passar por esse cretinismo parlamentar para que aqueles que haviam, com suas próprias mãos, destruído todas as condições do poder parlamentar, e que tinham necessariamente que destruí-las em sua luta com as outras classes, considerassem ainda como vitórias as suas vitórias parlamentares e acreditassem ferir o presidente quando investiam contra seus ministros.
deram-lhe apenas a oportunidade de humilhar novamente a Assembleia Nacional aos olhos da nação. A 20 de janeiro, o Moniteur anunciava que fora aceita a renúncia coletiva do ministério, sob o pretexto de que nenhum partido parlamentar dispunha já de maioria, como tinha sido provado pela votação de 18 de janeiro, fruto da coligação da montanha com os monarquistas, e enquanto não se constituía uma nova maioria, Bonaparte nomeou um ministério dito de transição, no qual não figurava um único membro do parlamento, sendo inteiramente composto de indivíduos absolutamente desconhecidos e insignificantes, um ministério de escreventes e copistas. O Partido da Ordem podia agora fartar-se de brincar com esses bonecos de engonço. O Poder Executivo não mais julgava que valesse a pena estar seriamente representado na Assembleia Nacional. Quanto mais inexpressivo fossem os seus ministros, mais manifestamente Bonaparte concentrava em sua pessoa todo o poder executivo e maior margem tinha para explorá-lo para seus próprios interesses. Em aliança com a montanha, o Partido da Ordem vingou-se rejeitando a proposta, que o chefe da Sociedade de 10 de dezembro obrigara seus escreventes ministeriais a apresentar, de conceder ao presidente uma dotação de 1.800.000 francos. Desta vez a questão foi decidida por uma maioria de apenas 102 votos, mais 27 votos, tinham, assim, desertado desde 18 de janeiro. Aumenta a desintegração do Partido da Ordem. Ao mesmo tempo, a fim de que nem por um momento pudesse haver qualquer sombra de dúvida quanto ao verdadeiro sentido de sua aliança com a montanha, ele se negou com desprezo a considerar sequer uma proposta assinada por 189 membros da montanha visando a concessão de anistia geral a todos os culpados de delitos políticos. Bastou que o ministro do Interior, um certo Weiss, declarasse que a tranquilidade era apenas aparente, que em Surdina reinava uma grande agitação, que sociedades multiformes estavam sendo organizadas secretamente, que os jornais democráticos preparavam-se para reaparecer, que os relatórios provenientes dos departamentos eram desfavoráveis, que os refugiados de Genebra dirigiam uma conspiração que, através de Lyon, alastrava-se por todo o sul da França, que a França estava à beira de uma crise industrial e comercial, que as fábricas de Roubaix haviam reduzido a jornada de trabalho, que os prisioneiros de Belle Isle estavam amotinados. Bastou que um simples Weiss conjurasse o fantasma vermelho para que o Partido da Ordem rejeitasse sem discussão uma moção que teria certamente dado imensa popularidade à Assembleia Nacional e forçado Bonaparte a atirar-se novamente em seus braços. Em vez de se deixar intimidar pelo poder executivo com a perspectiva de novos distúrbios, devia ter dado à luta de classes uma pequena oportunidade, a fim de manter o poder executivo na dependência. Não se sentiu, porém, capaz de brincar com fogo. Entretanto, o ministério dito de transição continuou a vegetar até meados de abril. Bonaparte cansou e ludibriou a Assembleia Nacional com constantes reformas ministeriais. Ora, parecia querer formar um ministério republicano com Lamartine e Billaud. Ora o ministério parlamentar com o inevitável Odilon Barrot, cujo nome jamais poderá faltar quando se precisar de uma vítima facilmente enganável, em seguida o ministério legitimista com Vatmesnil e Benoist Dease, em seguida novamente o ministério orleanista com Maleville. Enquanto mantinha assim a tensão entre as diferentes facções do Partido da Ordem, alarmando-as todas com a perspectiva de um ministério republicano e a consequente restauração inevitável do sufrágio universal, instilava ao mesmo tempo na burguesia a convicção de que seus esforços sinceros para formar um ministério parlamentar estavam sendo frustrados pela incapacidade de reconciliação existente entre as facções monarquistas. A burguesia, entretanto, clamava ainda mais alto por um governo forte, achava tanto mais imperdoável deixar a França sem administração, quanto mais parecia agora iminente uma crise comercial geral, que conquistava recrutas para o socialismo nas cidades da mesma forma que o preço ruinoso do trigo fazia no campo. O comércio diminuía dia a dia, o número de desempregados aumentava visivelmente. Havia pelo menos 10.000 operários famintos em Paris. Inúmeras fábricas estavam paralisadas em Rouen, Mulhouse, Lyon, Roubaix, Tourcoing, Saint-Étienne, Elbeuf, etc. Em tais circunstâncias Bonaparte pôde aventurar-se a restaurar, a 11 de abril, o ministério de 18 de janeiro, os senhores Rouher, Fould, Baroche, etc., reforçados pelo senhor Léon Faucher, que a Assembleia Constituinte, em seus últimos dias, denunciará unanimemente, com exceção apenas dos votos de 5 ministros, endereçando-lhe um voto de censura pelo envio de telegramas falsos. A Assembleia Nacional obtivera assim uma vitória sobre o Ministério a 18 de janeiro, lutara durante 3 meses contra Bonaparte.
para acabar vendo Fouad e Barocha admitirem a 11 de abril o ingresso do puritano Faucher como tertius em sua aliança ministerial. Em novembro de 1849 Bonaparte contentara-se com um ministério não parlamentar, em janeiro de 1851 com um ministério extra-parlamentar, e a 11 de abril sentiu-se suficientemente forte para constituir um ministério nati-parlamentar, que combinava harmoniosamente em si os votos de censura das duas assembleias, a constituinte e a legislativa, a republicana e a realista. Essa gradação de ministérios era o termômetro com o qual o parlamento podia medir a queda de seu próprio calor vital. Em fins de abril este caíra a tal ponto que Persigne, em uma entrevista pessoal, pôde instar Changarnier para que se passasse ao campo do presidente. Assegurou-lhe de que Bonaparte considerava completamente destruída a influência da Assembleia Nacional e de que já estava pronta a proclamação que deveria ser publicada depois do golpe de Estado firmemente projetado, mas que as circunstâncias haviam feito novamente adiar. Changarnier informou os dirigentes do Partido da Ordem do aviso fúnebre, mas quem acredita que as mordidas dos percevejos sejam mortais? E o parlamento combalido, desintegrado, marcado pela morte como estava, não podia convencer-se a ver em seu duelo com o chefe grotesco da sociedade de 10 de dezembro alguma coisa a mais do que um duelo com um percevejo. Bonaparte, porém, respondeu ao Partido da Ordem como Agesilau responderá ao rei Agis: em tua opinião assemelho-me a uma formiga, mas um dia serei leão.